Você empresário, com certeza, já se deparou com a seguinte situação. Ao entrar um novo colaborador em sua empresa, a primeira coisa que se exige é o exame admissional. No nosso Dia Entrevista de hoje, vamos falar sobre medicina do trabalho. Afinal, é apenas uma burocracia ou realmente estar em compliance em relação à medicina do trabalho pode trazer benefícios para a sua empresa? Continuo pedindo para vocês que nos ajudem a dissipar essa importante informação aqui do nosso canal, se inscrevendo e ativando o sininho de alerta. Hoje temos aqui conosco a doutora Gislaine Deude, que é advogada, especialista em direito público com ênfase em gestão pública, com sólida experiência em consultoria jurídica relacionada à medicina do trabalho, parceira da Amaral e Asbeck Advogados e responsável pelo escritório de Santa Catarina em São Francisco do Sul. Doutora Gislaine, seja muito bem-vinda ao Dia Entrevista. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Então, para começar falando sobre esse tema, que até para mim é um tema muito novo, eu que milito mais na área tributária, mas a gente sabe que o direito tributário e o direito trabalhista, em alguns momentos, eles se encontram. Vamos deixar claro para o nosso espectador o que é, afinal, a medicina do trabalho no contexto empresarial. A medicina do trabalho, ela vem justamente para regulamentar essa relação entre empregado e empregador, né? Obviamente que muitas teses que emergiram no mercado de trabalho nos últimos anos salientam que o empresário é inimigo da corte, o que não é uma verdade absoluta. Na verdade, o empresário ele é um instrumentador da circulação de bens e serviços e, consequentemente, ele desenvolve uma função social, que é empregar esse colaborador e tratá-lo de uma forma digna, né, obviamente, e para isso a forma digna abrange desde a contratação dele até a ergonomia de uma cadeira, por exemplo, né, na qual ele ocupa para desenvolver a sua atividade diariamente. Ela veio como uma forma de instrumentalizar, de regulamentar essas relações de trabalho. Porém, hoje, em pleno século XXI, discute-se muito a medicina do trabalho no aspecto de atenuar e até mesmo, às vezes, evitar, né, os riscos acerca da responsabilização do empregador. O empregado ele tem aquela responsabilidade de contratar, obviamente, e a obrigação de estar realizando algumas atividades que são regidas por normas regulamentadoras. É até bom que a doutora mencionou as normas, né? Então aí a gente já tem esse elo da medicina do trabalho com o direito. Então existem normas, regulamentos, afinal, como que o direito regulamenta a medicina do trabalho? Então, a medicina do trabalho ela é regulamentada por normas regulamentadoras, né? Que são emitidas por portarias. Então, nós poderíamos aqui falar o dia todo acerca desses instrumentos regulamentadores da medicina do trabalho e que dão essa sustentação para as relações trabalhistas. Mas nós vamos abordar hoje as duas principais fontes instrumentadoras que trabalham essa hipótese, essa tese da saúde do trabalho dentro das empresas, que são as duas mais importantes, a PPRA, né, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, e, obviamente, o PCMSO, que é o Programa de Controle de Saúde Ocupacional. A PPRA, ela veio por uma portaria também, é instituída pelo legislador, e nela estão denominadas algumas situações de riscos que podem ser estudados com base nas situações naturais, orgânicas da empresa, né, em determinadas atividades desenvolvidas dentro da empresa. A PPRA ela determina os riscos ergonômicos, riscos biológicos, riscos químicos, riscos físicos, né, como por exemplo o acidente. A empresa ela é responsável por ir buscar essas informações. Por isso até é importante salientar assim esse tripé, né? Eu tenho muito essa ideia assim de que é importante esse tripé em que a empresa junto com o médico do trabalho e o advogado, eles juntos criam um círculo de comunicação e a informação ela chega clara e evidente para todas as partes envolvidas, né? Por quê? Porque o PPRA ele determina esses riscos e o PCMSO ele é um programa que é obrigatório dentro de todas as empresas a partir do momento que exista um funcionário
apenas contratado pelo empregador, né? Então, tendo esse único colaborador, vai ser feita uma análise da atividade que ele desenvolve dentro da empresa e, consequentemente, será desenvolvido mecanismos para que evite, para que atenue, às vezes, porque, obviamente, em virtude de algumas atividades, é impossível evitar 100% do risco. Isso é importante salientar, porque 100% de riscos não se pratica, mas atenuar esses riscos, né? Então desenvolvem-se programas, né? Desenvolvem-se esses programas em curto espaço de tempo. Vai reduzir? Vai, então vamos reduzir. Mas o liame do PCMSO, na verdade, é o quê? A obrigatoriedade do empregador em realizar o exame pré-admissional. Aí que entra então o famoso exame admissional, exato, que entra, né, a obrigação. Aí a lei, a norma, ela trata como uma obrigação, mas em virtude da minha atuação nessa área específica, nós temos entendido e percebido que o empresário, ele está realmente preocupado não somente com a circulação de bens e serviços, mas os nossos clientes estão realmente preocupados e antenados naquela situação em que ele possa, de fato, desenvolver uma função social com os seus colaboradores. Então, existem empresas que são nossos clientes hoje, que tem lá os seus 30 funcionários, 20 funcionários, todos eles estão dentro da norma, né? Então, essa terminologia, talvez que o legislador poderia dar uma mexidinha para colocar assim, não uma obrigação, mas sim uma forma de estímulo, né, para o empresário. Inclusive, a gente vem falando muito sobre balanço socioambiental, que embora ainda não seja uma obrigação, mas ele carrega para a empresa valores, né? Então, acredito que se enquadra bem nessa questão da empresa prezar pela saúde do colaborador. Exatamente. E não muito, né? Não muito antes, assim, nós temos essa designação, porque o médico ele precisa andar de mãos dadas com o empresário. Consequentemente, ambos têm as responsabilidades. O empresário tem a responsabilidade direta e objetiva. O médico, por sua vez, tem aquela responsabilidade solidária, técnica, até porque para desenvolver o PCMSO dentro da empresa, precisa-se do médico que assina o PCMSO, que o PCMSO ele é desenvolvido especificamente pela segurança do trabalho. Então, um técnico em segurança do trabalho desenvolve o PCMSO e um médico, como diretor técnico, assina esse PCMSO. A partir dali, ele está vinculado. Essas são as pessoas que instrumentalizam as normas, né? Essas duas ferramentas principais, né? Colocam em prática, né, o que está na norma. E dentro da empresa, qual que é o setor que fica responsável? Então, isso passa pelo RH. Isto, abordou um tema importantíssimo, é importante salientar que o contato do profissional do jurídico tem que estar altamente junto e em sintonia, né, com o pessoal do RH, né? Então, toda essa atividade, todo esse sistema preventivo, até para trabalhar o aspecto do compliance dentro da empresa, para melhorar a gestão da empresa, por isso a importância do contato com o RH, e esse contato é feito pelo jurídico. Voltando assim, até para ficar bem claro, qual que é o papel que o advogado, enquanto consultor dessa empresa ou um departamento jurídico interno dessa empresa, ele tem em relação a essa questão de medicina do trabalho? Na verdade, ele tem uma grande responsabilidade, né, doutora Letícia, porque a partir do momento que ele instrui o cliente dele, qual a melhor forma dele instrumentalizar essas ferramentas, torna-se tudo muito mais prático e mais humanizado. Tanto é verdade que em algumas empresas o setor jurídico conseguiu implementar o programa de alguns exames periódicos. O que acontece? O funcionário trabalha na área administrativa, então ele não tem a obrigatoriedade de realizar um exame de hemograma, por exemplo. A própria empresa se encarrega de encaminhar esse funcionário para realizar esse exame como uma coisa mais voluntária do que uma obrigação. Aí entra a função social do empregador, né, com os seus colaboradores. E quais são os benefícios que isso traz para o empregador, né, para o empresário no caso? Sim, um dos grandes benefícios é
atenuar riscos futuros, né? Poderia exemplificar? A exemplo nós podemos citar, recentemente teve uma decisão do TRT em que condenou o empregador demissionou, né, se desligou da colaboradora e não a encaminhou para a realização do exame demissional, porque ele sabia, talvez, ou não sabia, enfim, isso que é o X da questão. Né? Que gerou essa disputa judicial. Exatamente. Então, a reclamante alegou que foi dispensada da atividade da qual ela desenvolvia e não realizando esse exame demissional, porém, ela havia sinalizado para o seu empregador que ela estava com uma doença pré-existente. O tribunal entendeu pelo retorno dessa reclamante ao trabalho e, sobretudo, a indenização por danos morais. Obviamente, nesses casos, é difícil comprovar que o empregador não agiu de má fé. Por quê? Porque aí reside o aspecto do desenvolvimento da função social, né? No contrato de trabalho, no âmbito trabalhista ali, né? Então, mas nesse caso ele tinha a obrigação de fazer o exame demissional e não fez e no caso a colaboradora tinha uma doença pré-existente e por conta disso gerou a indenização, a obrigação trabalhista, né? Exatamente. Então, a fim de evitar essas situações, né? Vai até na própria reputação da empresa, né? Na imagem empresarial. Então, sempre uma empresa que tem um passivo trabalhista muito grande, com certeza ela vai ter menos credibilidade e menos oportunidades no mercado de trabalho para as transações, né? É um comparativo, se nós compararmos, por exemplo, o mercado interno com o mercado exterior, né, a visão de mundo que o Brasil passa, né, influencia muito nas relações negociais, né, no mercado de trabalho, no mundo financeiro, enfim. Então, como uma analogia, dá para a gente pensar dessa forma. Então, quanto menos eu produzir esse risco, mais credibilidade no mercado de trabalho eu vou ter, tanto como empresa, como grandes e pequenas e médias empresas, né? Daria para abordar, que também é um fator muito importante. Às vezes a gente vê grandes empresas com toda essa preocupação, né, de ser eleitas melhores empresas para trabalhar, né, se vangloria. E às vezes a pequena e a média empresa não tem tanta essa preocupação, mas como é importante para o próprio crescimento dessa empresa, com certeza, né? Ela se preocupar com isso e se manter em compliance. Exatamente. E essa manutenção em compliance é muito importante nos dias de hoje, porque está emergindo no mercado de trabalho esse aspecto de gestão empresarial, a gestão financeira, e tudo perpassa por você não produzir riscos. Ou atenuá-los. Até mesmo atenuá-los. Então, é muito importante para o desenvolvimento econômico, social e pessoal da empresa, porque não deixa de ser uma figura de grande relevância no mercado. Muito bom, muito obrigada, doutora Gislaine. Acho que aprendemos muito aqui nesse nosso episódio do Dia Entrevista. Esperamos vê-la aqui em outros episódios, comentando outros temas interessantes como esse. Com certeza. E para você que está nos assistindo aí, agradecemos muito a sua audiência. Por favor, nos ajude a disseminar esse conteúdo. Curta esse vídeo, compartilhe, deixe seus comentários, continue nos enviando sugestões de outros temas que vocês queiram ver aqui no Dia Entrevista. E nos vemos no próximo episódio. Até lá!